Aleluia. Que bênção, meu irmão. Sente-se um pouco, crendo que Deus é poderoso, muito poderoso. Não perca isso de vista. Não perca isso de vista, especialmente quando as coisas estiverem difíceis. Que é o que eu tenho para falar com você hoje. O título da mensagem de hoje é um tanto quanto pretensioso, e eu já gostaria de avisar que eu não tenho a resposta. O que eu tenho são suspeitas, são conselhos, são dicas, são pensamentos, e daí, de repente, você pode até falar, não, isso aí não tem nada a ver, está bem também, não tem problema. Porque, de fato, eu não sei o que fazer quando tudo começa a dar errado. O que eu tenho são ideias. E você sabe que ideia é coisa boa de ter, né? Especialmente quando você vai dar ideia na vida dos outros. Dar ideia na vida dos outros é uma beleza, porque você não tem nem compromisso com as ideias. E é bom que você pode até testar. Se você é inteligente, você fala assim, bom, quando as coisas começam a dar errado desse jeito na vida do outro, eu vou começar a dar ideia para ver o que funciona, né? Porque daí ele vai tentando, vai errando, não vai dando certo, e eu vou aprendendo. Então, eu não tenho a resposta do que fazer quando tudo dá errado. Não sei se vocês querem continuar ouvindo as coisas, mas enfim. A resposta final e definitiva eu não tenho. Eu tenho suspeitas, e as suspeitas estão baseadas num trecho bíblico do livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 7. Se você tem a tua Bíblia, eu gostaria de convidar você a acessar ela, a abrir ela para aqueles que a têm em papel. Êxodo, no capítulo 3, vai contar a história de um cara chamado Moisés, mas antes de a gente falar do Êxodo, capítulo 3, eu queria dar um contexto rápido para você do que está acontecendo aqui. Êxodo, capítulo 3, é o cumprimento de uma promessa que foi feita a um cara muito antes do Moisés, chamado Abraão, no livro do Gênesis, no capítulo 12. No livro de Gênesis, capítulo 12, Deus chama Abraão e fala para ele, Abraão, lembra? Sai do meio da sua terra, da sua gente, vai para um lugar que eu vou mostrar para você, e eu vou te dar essa terra por herança, é uma terra abençoada, é uma terra onde emana leite e mel, você vai ser muito abençoado, e eu vou fazer de você o pai de uma grande nação. Então, Abraão, saia daí e vá para o lugar que eu vou te mostrar. A gente falava que ontem, no Encontro dos Homens, essa talvez seja uma das experiências mais incômodas que existem. Você está num lugar sem saber para onde você está indo, seguindo a direção de alguém. Tipo, o cara entra no seu carro e fala assim, vamos? Daí você fala, vamos, você está dirigindo, mas vamos para onde? Ele fala, vai indo aí, conforme você vai indo, eu vou te dizendo. É muito ruim. E foi isso que aconteceu com Abraão. O Abraão foi um cara chamado, e Deus falou para ele, vamos para um lugar, Abraão? Vamos? E para onde é, Deus? Então, vai indo, conforme você vai indo, eu vou te falando. E ele foi indo, e Abraão foi vivendo, viveu, ele teve um filho chamado Isaque, e ele continuou indo, e ele não chegava nesse lugar. E aí ele continuou, e o Isaque, filho dele, teve um outro filho. Qual é o filho do outro? Jacó. E Jacó continuou indo também, Jacó teve um monte de outros filhos, e o filho do Jacó, um deles, foi vendido como escravo e foi parar lá no Egito. José foi parar no Egito, daí você conhece toda a história de José. José foi governador do Egito e foi uma bênção, e daí o tempo passou, e o faraó novo não lembrava mais de José, não sabia quem era José, e o tempo passou mesmo, assim, não é pouco. E aí, 420 anos depois, nós estamos aqui em Êxodo, no capítulo 3. E a situação era de uma promessa feita em Gênesis, capítulo 12, eu vou levar você para um lugar abençoado, maravilhoso, e você vai ter muitos descendentes. E aí vocês vão viver bem. Então, a promessa está nessa base. Só que agora já tem muitos descendentes, mas a vida não é boa. A vida no Egito é uma vida complicada. O povo está sendo oprimido e a promessa não se concretizou. E aí Deus decide que ele não quer mais. Agora ele vai tirar o povo daqui. Eu vou tirar o povo daqui. Vou continuar com a viagem, vou continuar com a promessa, vou continuar levando o povo para a terra que eu prometi para Abraão. E aí ele decide chamar um cara chamado Moisés, e a gente chega em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 7. É essa a conversa entre Moisés e Deus, ou melhor, entre Deus e Moisés, porque Moisés está ali meio que vendido na situação. Êxodo, no capítulo 3, versículo 7, vai dizer o seguinte, disse o Senhor,
De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, decidi para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Por isso agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Essa foi a comissão de Deus a Moisés. E sabe que há um tempo atrás, eu não sei se você lembra, nas redes sociais rodou uma trend de que as pessoas postavam uma coisa, eu só fico observando, cara, eu acho muito interessante. Mas tinha uma trend. E a trend dizia basicamente o seguinte: o começo de um sonho. E aí, uma segunda fotinho, deu tudo certo. E eu cometi o crime, isso aqui é um crime o que eu fiz essa semana. Eu perguntei ao ChatGPT o seguinte: se Moisés fosse postar da trend, olha, já tá tudo errado, né? Acho que o ChatGPT deveria ter me respondido: Moisés jamais faria isso, cara. Você tá viajando. Moisés não se prestaria a esse papelão, mas enfim. Eu perguntei para o ChatGPT, se o Moisés fosse postar a trend do começo de um sonho, deu tudo certo, quais seriam as imagens que ele utilizaria? E o ChatGPT não me afrontou, e ele falou: claro, aqui estão as imagens que Moisés postaria para aderir à trend. Lá está. O começo de um sonho de Moisés é exatamente o trecho da Bíblia que a gente leu, Êxodo capítulo 3, versículo 7. A Bíblia diz que Moisés está no monte e uma voz fala para ele: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. E Moisés se espanta porque havia um arbusto que pegava fogo, mas não se consumia. E aí a voz sai de dentro daquele arbusto em chamas e fala as palavras que a gente leu. E aí o ChatGPT sugere como sendo deu tudo certo de Moisés a libertação do povo. E eu selecionei um trecho aqui da Bíblia, no mesmo livro de Êxodo, agora no capítulo 12, 31, como sendo o dia em que deu tudo certo para Moisés. Porque Deus falou para ele: agora vai no faraó e fala para ele, tem que libertar o povo. E Êxodo capítulo 12, versículo 31, é o faraó dizendo coisas. Olha o que o faraó diz: naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. É um Moisés no dia do deu tudo certo. E a trend era assim, né? Pessoal, o começo de um sonho era uma pessoa ali numa coisa difícil e tal, e daí deu tudo certo, a pessoa com a vida estabelecida. O problema é que se nós olharmos para Moisés, na hora do deu tudo certo, ele não vai estar igual à imagem que eu coloquei. Porque o Moisés, quando deu tudo certo para ele não parecia tão confiante. Ele estava cansado, ele tinha lutado, ele estava até meio abatido. E um leitor atento da história vai perceber o porquê. É porque a vida da gente nada se parece com as trends de Instagram. Você não sai do começo de um sonho para deu tudo certo do mesmo jeitinho. Você viu que a imagem do ChatGPT era o mesmíssimo Moisés com as mãos levantadas. Mas isso não acontece com a gente. Porque entre Êxodo capítulo 3 e Êxodo capítulo 12, tem uma longa história. E é dessa história que está entre Êxodo capítulo 3 e Êxodo capítulo 12, que eu gostaria de extrair com vocês lições hoje do que nós devemos fazer quando tudo começa a dar errado. Porque Êxodo do 3 até o 12 é tudo dando errado para Moisés. Tudo. Não tem uma única coisa que Moisés foi fazer entre Êxodo 3 e 12 que ele foi fazer e deu certo.
Não tem. Não tem a ponto de, em Êxodo capítulo 5, ele chegar para Deus e dizer, Deus, pelo amor de Deus, porque o Senhor falou para eu fazer, eu estou fazendo, mas não dá nada certo. E aí eu queria, com você, hoje, rapidamente, extrair lições do que nós devemos fazer quando as coisas começam a dar errado. Porque eu não sei se você já reparou, mas as coisas acabam dando mais errado do que certo, né? Para uma coisa dar certo, tem que dar umas 3, 4, 5 coisas erradas antes daquela dar certo. E aí você vai tentando, e você volta, e daí tenta de novo, e não dá certo, e tal. E eu queria saber, perguntei para Deus, quais são lições que a gente pode extrair da história de Moisés para quando as coisas começam a dar errado para nós. E a primeira lição que eu aprendo aqui na história de Moisés é que quando as coisas começam a dar errado, o que você tem que fazer é que você tem que ser razoável. Quando as coisas começarem a dar errado para você, seja razoável. E razoável, tem vários jeitos que a gente usa isso na linguagem, mas talvez o jeito mais usado é o jeito menos certo. Razoável, às vezes a gente pensa assim, isso aqui tá bom? Aí você fala, tá razoável. Não é isso? A gente não usa o razoável para esse jeito? Razoável é uma coisa não muito boa, é uma coisa ok, assim, ficou bom, ficou razoável. Eu falo isso bastante. Só que esse não é o sentido principal da palavra, eu acho que esse sentido nem é certo. O sentido da palavra razoável, principalmente de acordo com o dicionário da língua portuguesa, é você agir de forma racional, agir de forma lúcida. Razoável, ser razoável é pensar. E no dia que estiver dando tudo errado, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ser razoável, você tem que pensar. Tem que parar e pensar. Mais do que parar e pensar, talvez, quando estiver dando tudo errado, você tem que voltar. Porque quando está dando tudo certo, o que a gente faz? A gente celebra e continua andando, a gente continua indo. Quando está dando tudo errado, você tem que parar e voltar. Os mais novos aqui não vão saber do que se trata, mas havia uma coisa chamada rebobinar a fita. Eles não sabem o que é rebobinar e não sabem o que é a fita. A fita era um dispositivo desse tamanho, mais ou menos, que você colocava numa coisa chamada videocassete. Tinha vários, tinha uns que rebobinavam mostrando a imagem, inclusive. Esse, para o que eu gostaria de falar, talvez fosse o mais adequado. Você coloca a fita lá e clica em rebobinar, e o negócio começa a mostrar imagens voltando. Sabe por que você precisa fazer isso? Porque você precisa olhar para as coisas com a razão e não com a emoção. Quando as coisas começam a dar errado, a pior coisa que você pode fazer é reagir de forma passional. E a psicologia explica isso, porque, segundo a psicologia, basicamente a gente reage de duas formas diante de frustração. A primeira forma que a gente pode reagir é com agressão, e a segunda forma é com regressão. Pense se a gente não age assim. Quando as coisas começam a dar errado e a gente fica frustrado, a gente fica ou agredindo, agindo com agressão ou com regressão. A gente age com agressão porque quando a frustração toma conta da tua vida, normalmente você explode em raiva. Eu ajo assim. Quando as coisas que eu quero não dão certo e começam a dar errado, normalmente eu me irrito. E eu me irrito com tudo que está na minha volta. Eu começo até a achar as coisas que não tem nada a ver com aquilo ali, como sendo fonte da minha frustração. Então, eu queria, sei lá o que eu queria, mas daí o problema é que a louça está em cima da pia, e essa louça não deveria estar aqui. Quem foi que infeliz que deixou essa louça aqui? E você reage passionalmente por conta de uma frustração, e às vezes os fatos não se ligam. Eles são completamente aleatórios. Você escolhe uma coisa que está na tua frente para reagir com raiva. Eu tenho uma coisa que eu não faço porque eu não gosto. Eu na verdade, eu odeio isso. Mas tem pessoas que batem as coisas daí. Quando elas se frustram. Elas jogam as coisas no chão. Elas batem, elas esbravejam, elas têm vontade de jogar no outro.
E raiva, você é tomado de raiva quando as coisas começam a dar errado. E aí você agride quem está na tua volta, você agride você mesmo e fala, mas eu sou burro mesmo. E você vai agredindo, vai explodindo, raiva. Daí você fica com raiva de Deus. E aí você fala assim, mas Deus também você não ajuda em nada. Você não fala, mas pensa. Eu sei que você pensa, porque eu também penso. Ou estou aqui dando melhor, também nem para dar uma mão. Esse é o jeito passional de agir. Você não está agindo, você não está sendo razoável, você está sendo passional. Moisés agiu assim. Foi assim que Moisés agiu. Moisés se volta para Deus em um determinado momento da história e pergunta, Deus, afinal de contas, mas por que maltrata o povo? A outra forma de você agir quando as coisas começam a dar errado e você não é razoável é com regressão. Sabe quem age com regressão? A pessoa que se faz de vítima. Tem um cara que explode e tem um outro que senta e fala, mas também para mim nada dá certo. Qualquer um dos dois estão errados. Porque quando as coisas começam a dar errado, o que você tem que fazer é ser razoável. Pare e pense. Pare e pense, inclusive, na possibilidade de que as coisas estão dando errado porque você se auto-enganou. Sabe o que é auto-engano? É você olhar para uma situação e você ter olhos para aquela situação que só conseguem enxergar o lado bom das coisas. É você o otimista iludido. Moisés aqui nessa história, infelizmente, foi um otimista iludido. Ele estava totalmente iludido. Otimista iludido, auto-enganado. É aquele cara que vai abrir um negócio e ele pensa assim, cara, esses dias eu vi um vídeo muito engraçado, o representante comercial mais fraco conversando com o outro. O cara fala assim, cara, nascem no Brasil por dia 8.000 bebês. Se eu conseguir que o meu produto venda para 10% desses 8.000 bebês, cara, eu vou faturar tanto. Cara, meu Deus, eu vou ficar rico. Mas ele esquece que tem outros fazendo a mesma coisa. Tem bebês que nascem e morrem. Tem bebês que não têm dinheiro para comprar. Sabe, mas o cara não, ele age auto-enganado. O cara que age auto-enganado, ele filtra informações. Aí chega um monte de informações para ele, mas ele não ouve. Ele só ouve uma parte, ele pesca só aquilo que é conveniente. E ele vai pegando aquilo e ele toma as decisões dele baseada naquela autoconveniência. Foi exatamente isso que Moisés fez. Porque, se você for ler a Bíblia, Moisés ignorou os fatos. Moisés, em Êxodo capítulo 5, versículo 22, ele chega para Deus e diz o seguinte, Deus, eu queria fazer uma pergunta para o Senhor, depois já dele ter começado a caminhada ali de libertação, eu queria fazer uma pergunta, por que o Senhor maltrata esse povo? Eu fui falar com o faraó, sabe o que o faraó disse para mim? Que não ia liberar o povo. E eu queria saber do Senhor aí, por que o Senhor está maltratando o povo? Aí Deus poderia ter dito para ele, e não disse, mas poderia ter dito, tá tudo bem, Moisés. Eu disse para você que ia ser assim. Não, o Senhor não disse, não. Disse, Moisés. Volte lá em Êxodo capítulo 3, versículo 19, Moisés, você vai ver, eu disse para você. Moisés, eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Eu já sabia, Moisés. Se você que não sabia, sabe por que você não sabia? Porque você parou no Êxodo 3:7, quando eu disse para você, vai lá falar com o faraó, liberte o povo, Moisés. Você falou, é para já, meu patrão, deixa comigo, eu estou indo. E ele não continuou ouvindo a história, ele parou. Auto-engano. Auto-engano, porque quando a gente está obcecado por uma coisa, a gente quer demais uma coisa, a gente não é razoável, a gente é passional. A gente é tomado por aquela vontade de fazer assim, que você não avalia o que está acontecendo na volta. Então, quando tudo começar a dar errado, volte a fita, rebobine a fita, assistindo o vídeo. E fala assim, foi aqui que eu errei, cara. Olha aqui, ó. Eu não avaliei direito, eu tinha que ter visto melhor, eu tinha que ter ouvido melhor. Eu não prestei atenção nos fatos. Segundo conselho para você, quando tudo começar a dar errado, certifique-se do que o que você quer, Deus também quer. Quando tudo começar a dar errado, você pare, pense, olhe e fale assim, bom, será que isso aqui que eu quero, Deus também quer? Sabe por quê? Porque aqui é um terreno perigoso.
Quando tudo começa a dar errado, a gente normalmente corre para Deus e começa a questioná-lo, perguntando: Deus, por que tudo está dando errado para mim? E há um risco sério aqui, irmão, que quando você for questionar Deus desse jeito, Deus pode olhar para você e falar assim: bom, mas eu nunca disse que era para você fazer isso. Né? Pois é, triste. Mas o senhor não vai fazer nada? Eu falei: pois eu nunca disse que iria. Você que está. No caso de Moisés aqui, não é assim. Porque Moisés, para falar a verdade, ele não queria muito, assim, quem queria muito era Deus, né? Ele mesmo não queria, porque ele falou: de repente veja outro aí. Sei lá. Mas, no nosso caso, como nós não somos Moisés, que viu uma sarça ardente, às vezes a gente quer coisas que é a gente que quer. A triste realidade, irmão, é que às vezes a gente luta com Deus a respeito de coisas que a gente quer, não que Deus quer. Então eu tenho uma pergunta incômoda para você. A fonte da sua frustração para com Deus é a respeito de coisas que você queria ou a respeito de coisas que interessam a Ele também? O teu projeto assim é tão de Deus que vai servir para a glória dEle, que pessoas vão conhecer o nome dEle vai ser glorificado. Ou é coisas que você quer? E não tem problema, irmão. Sabe assim, às vezes a gente pensa que a gente só pode querer aquilo que Deus quer e que você tem que ficar o tempo inteiro perguntando para Deus: Deus, o que o Senhor quer, tal. Eu não sei, eu não consigo viver assim. Tem coisa que eu quero. Tem coisa que sou eu que desejo. E aí você vai perguntar para mim assim: Tico, mas isso aí que você deseja, vai glorificar o nome de Deus assim? Eu acho que não. Tem coisa que sim, tem coisa que não, tem várias. Depende. Tem coisa que eu quero que não vai ser assim, para a glória de Deus, é só eu que quero. E está tudo bem. Eu acho que não tem problema também, porque às vezes a gente idealiza uma coisa que é: cara, você só tem que querer o que Deus quer, você tem que ficar o tempo inteiro perguntando. É difícil demais, irmão, viver assim. Eu sou honesto em dizer para você, eu não conheci ninguém que viva assim, que só fique 24/7 perguntando o que é que Deus quer dele, e ele só queira fazer aquilo ali, e ele anula todos os desejos que ele tem, até porque a sensação que eu tenho é que, às vezes, se a gente vai viver assim, parece que a gente vai desenvolvendo uma imagem de Deus meio ruim, assim, Deus do tipo, tudo que a gente quer, Deus não quer, sabe? Parece isso, assim. Eu queria tal coisa. Fala: pois é, mas eu não quero. O que eu quero é o que você não quer. Parece Deus ruim, assim. Então, eu não vivo assim. O problema, irmão, não é isso. O problema não é a gente ter sonhos que não nasceram em Deus, que nasceram em nosso coração. O problema é quando a gente pega o nosso sonho, que é só nosso, nasceu no nosso coração, e coloca na mão de Deus e fala assim: Deus, você tem que patrocinar meu sonho. Aí Deus, quem sabe, manda aquele anjinho do meme, com um bilhetinho. Não sou patrocinador das tuas neuras, cara, pelo amor de Deus. Tem coisa que Deus não vai patrocinar, irmão, tem coisa que é nosso. Então, antes de você fazer o que Moisés fez ali no 5:22 e falar: Deus, pelo amor de Deus, você falou para eu libertar o povo, e o povo está sofrendo, eles inclusive aumentaram a carga de trabalho do povo, faça alguma coisa, porque daí Deus, imediatamente no versículo seguinte, diz para Moisés: agora o faraó vai ver a minha mão. Então, antes de você invocar Deus e falar: Deus, eu estou fazendo, e o Senhor não está abençoando, por favor, irmão, certifique-se do que você quer, Deus também quer, porque senão você vai receber um bilhetinho, e aí você vai falar: puxa vida, que bilhetinho incômodo. Terceira dica: peça a Deus discernimento, e esse aqui é importante. Peça a Deus discernimento para saber a diferença entre perseverança e teimosia. Quando tudo estiver dando errado para você, peça a Deus discernimento para entender a diferença entre perseverança e teimosia. Isso aqui talvez seja a coisa mais difícil de se fazer.
Porque os sonhos, você sabe quando o sonho é só teu, que foi você que quis. Agora, a diferença entre perseverança e teimosia é uma coisa que depende muito de Deus, do Espírito Santo, porque ter esse discernimento não é fácil. Não é fácil. E eu fiquei pensando, eu quebrei a cabeça com isso aqui, para tentar achar uma regrinha, para vir aqui para você e falar assim, irmão, quando você precisar saber a diferença entre perseverança e teimosia, aplique 3 testes. Pergunte se isso... Eu não consegui. Porque é difícil você saber a diferença entre perseverança e teimosia. Moisés foi falar com o faraó quantas vezes? 10 vezes. 10 vezes. E aí você pode estar pensando assim, bom, então, perseverança é até 10. Eu tenho que insistir 10 vezes. Não necessariamente. Josué deu quantas voltas lá na cidade? 7. O apóstolo Paulo orou quantas vezes para tirar o espinho da carne dele? 3. Você já viu? Já não tem uma regra. Eu já fiz todos os exercícios. Se você achar os testes para saber a diferença entre perseverança e teimosia, depois você me fala. Mas o problema é que a gente tem dificuldade com isso. E aí você está errado, cara. Você já está errado. Sabe por que as coisas estão dando errado? Porque está errado. Não é para fazer. E aí você fala assim, eu preciso ser perseverante como Moisés. 10 vezes. E aí você faz outra coisa, que você faz. A porta não se abre, você continua batendo, que você fala assim, é o diabo querendo impedir a minha bênção. Sabe por que não está dando certo? Porque o diabo está furioso. Não, o diabo nem está furioso. É você que é teimoso. É um novo ditado, o diabo não está furioso, você que é teimoso. Mas em contrapartida tem várias situações que você tem que perseverar, não vai dar certo mesmo. Você tem que perseverar. E aí você fala assim, como é que eu faço então? Peça discernimento. Não tem regra, é difícil. Quem sabe as coisas estão dando errado para você hoje, você tem que orar, fazer uma oração simples. Deus, eu estou sendo teimoso ou estou sendo perseverante? É para eu continuar ou largo de mão, porque vou só dar com a cara na porta? Eu já bati nessa porta 10 vezes. Não, 10 não, porque não tem o número, esquece. Eu já estou batendo nessa porta. Continuo ou paro? Só Deus pode te dizer. Número 4, não subestime as forças que se opõem a você. Quando tudo estiver dando errado, irmão, não subestime as forças que se opõem a você. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Moisés foi reclamar para Deus, falar, Deus, fui falar com o faraó não deixou. Ele disse que não vai liberar a turma. Deus poderia ter dito para ele, mas você achou, Moisés, em algum momento mesmo, que você ia chegar lá, ia falar para ele, uma planta estava pegando fogo lá no deserto, e a planta disse para mim que eu tinha que vir falar aqui com o senhor faraó para liberar o povo. E você achou, Moisés, que ele ia falar para você, puxa, que bom, que dó do povo, o povo está sofrendo mesmo, podem ir. Às vezes a gente tem a sensação de que, porque é uma coisa que a gente quer muito, às vezes é até um projeto de Deus para nós, a gente tem a sensação de que as coisas vão ser fáceis. Não é. Não funciona assim. As coisas não são fáceis, tem coisas que vão se opor a você. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que se preparar para elas. A gente tem que ter estratégia, a gente tem que ter discernimento, a gente tem que ter preparação. A gente tem que ter estudo. A gente tem que olhar para as coisas que vão se opor para a gente e criar mecanismos para lidar com elas. Não ficar, oh meu Deus do céu, não está dando nada certo, o faraó não liberou, ele já não ia mesmo. Ele não vai. É igual você, quando você abre um negócio, não é fácil, irmão. Sabe por quê? Porque tem o outro cara que também tem um negócio. Ele também quer lucrar, só tem um cliente, vocês têm que disputar. A vaga na universidade não tem para todo mundo. O namoro também não tem para todo mundo. Então, a rapaziada tem que, isso é estratégia. Tem que ter estratégia.
Não adianta você chegar para Deus e falar, o faraó não deixou. Deus vai falar, mas mão de obra barata, Moisés, aqui para ele, vocês estão trabalhando de graça, ele não vai deixar mesmo, Moisés. Mas o que Moisés fez? Tá, Deus, mas o que eu falo? Que hora que eu tenho que ir falar com o faraó? Quando eu chegar lá para o faraó, o que eu falo para ele? Que jeito que o Senhor quer que eu haja? Não subestime, irmão, as forças que se opõem a você. Crie na tua cabeça estratégias. Quando você for orar para Deus, peça para Deus não só te abençoar. Peça para Deus dizer para você, cara, Deus, o que eu tenho que falar? Como que eu vendo isso aqui? Porque tem outra pessoa do outro lado também, e às vezes o cara também está orando até. É engraçado isso, eu às vezes que eu vou orar por isso, eu não sei como que eu oro. Eu tenho um concorrente do meu produto que eu sei, um cara gente boa e crente também, bem crente. Às vezes eu penso assim, mas será que se eu pedir para Deus abençoar, que eu consiga um cliente novo, o cliente é do cara, quem será que Deus vai ouvir? E será que ele não está orando para pegar os meus clientes? E daí se ele tomar, será que ele está melhor na fita que eu? Mas não subestime as forças que se opõem a você. Se prepare para elas. Se prepare. 5. Transforme as suas necessidades em fraquezas, em dependência de Deus, não em desculpa para desistir. Isso aqui está parecendo uma pregação de autoajuda, né? Que Deus me ajude. Quando você olhar para você e ver um monte de fraqueza, assim, de dificuldade, transforme essas coisas em dependência de Deus, não em motivo para você desistir, porque sabe um método comum, quando você quer avaliar situações? É muito comum. As pessoas que planejam fazer alguma coisa, querem avaliar as situações, elas normalmente fazem uma lista. Você já fez alguma lista dessa, com certeza. Mesmo que mentalmente, às vezes você tem vergonha de escrever, você fica fazendo ela na tua cabeça. Mas você faz uma lista de prós e contras. Aí você põe lá, bom, o que eu quero? Eu quero tal coisa. O que tem para eu conseguir essa coisa? Tem tal. Aí você vai para o outro lado. O que tem para eu não conseguir essa coisa? Tem tal. As minhas listas de prós e contras, os contras sempre são a Alemanha e os prós são sempre o Brasil. Sempre assim. É sempre assim. Se você não é iludido, se você é minimamente realista, as listas de contra são sempre maiores do que as de pró. E aí você chega à seguinte conclusão, bom, então não é para eu fazer. Então não é para eu fazer. Mas as listas de pró e contra, elas não servem para você tomar decisão baseado nessa lista. A lista de pró e contra, sabe para que ela serve apenas? Para você ter a exata dimensão do tamanho do pepino que você está entrando. Eu tenho essa consciência. Quando você está fazendo uma lista de prós e contras, elas servem para te dar a dimensão da bronca que você vai enfrentar. E aí você olha para aquela lista, e sabe o que você faz? Você olha para aquela lista e fala assim, bom, eu vou precisar muito de Deus aqui nisso aqui. Eu vou precisar muito da intervenção divina nisso aqui. E eu vou precisar tomar providências. Eu vou precisar fazer planejamento. Eu vou precisar ficar esperto. Foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés, quando Deus chamou ele para libertar o povo e ele começou a fazer a lista, ele viu o seguinte, fala, bom, aqui não dá. Aqui não dá. Eu preciso muito de Deus. E ele não só precisava de Deus, como ele foi para Deus com uma série de demandas. E ele disse para Deus, depois que Deus disse para ele ali, termina no versículo 10,
ele começa a apresentar a lista dele. E ele diz o seguinte: bom, Deus, mas é assim, ó, com todo respeito, a hora que eu chegar lá para falar com os israelitas e para falar com o faraó e dizer para eles que uma planta pegando fogo falou comigo, você vai desculpar, Deus, mas eles não vão aceitar. Eles não vão aceitar. E aí Deus fala para ele: eu já pensei nisso, Moisés. Eu já pensei. O que você tem na sua mão aí? Eu tenho um cajado. Joga no chão. E aí ele joga o negócio no chão, o negócio vira uma cobra. Aí Deus fala: agora pega de novo, vira um cajado. Fala assim: ó, Moisés, eu já pensei, fica tranquilo. Isso aí está resolvido, eles vão acreditar em você. Aí Moisés fala: que bom, ótimo. Mas tem um outro problema, Deus. O Senhor mandou eu ir falar com o faraó. Eu sou gago. Não tem como. Como é que eu vou falar se eu sou gago? Ele não disse gago, ele disse pesado de língua, que é um jeito bonito de dizer gago. E aí ele vai para o faraó, para Deus, e fala: eu sou gago. E Deus fala para ele: tranquilo, Moisés, eu já pensei nisso aí também. Eu já pensei, eu vou chamar um cara, posso curar você agora, eu posso chamar alguém, vou chamar alguém. Tem o Arão vai falar no teu lugar. Consegue perceber? Moisés está aqui, o que ele está fazendo? Ele está, cara, eu tenho muita dificuldade, eu preciso de Deus. Eu não consigo superar as coisas sem Deus. E quando a gente está diante de desafios e as coisas começam a dar errado, você começa a falar: pô, mas me falta tudo. Pois é. Estratégia, não é para você desistir, não é para você abandonar, é para você falar: Deus, eu preciso aqui, ó. Quando eu escrevi isso aqui, eu fiquei me lembrando do tempo que eu casei, já se vão quase 20 anos, e quando eu fui casar, tudo dava errado, tudo que eu fazia dava errado, e era uma dificuldade, até hoje, quando eu olho para o tempo em que eu estava para me casar, eu não consigo saber como é que foi que deu certo. Não, porque a gente queria fazer uma festa de casamento. Uma festa de casamento custa caro. Agora é praticamente impossível, né, fazer uma festa de casamento. 20 anos atrás ainda dava. Mas já era caro. Eu trabalhava numa autopeça, eu ganhava R$ 800 por mês. 800. E aí, aquela luta para conseguir fazer o casamento. As alianças foram parceladas, então imagina. Aí você vai, aquela coisa e tal, e aí você pensa assim: bom, mas é que não é para eu casar, né? É por isso que não está dando certo. Não é, você só precisa da providência. E eu me lembro, irmão, que daí eu já tinha feito todos os meus planejamentos, estava tudo certinho. O dono da autopeça que eu trabalhava, ele ia me dar a geladeira. As outras coisas eu já tinha conseguido e tal, e me faltava a geladeira. E ele falou: olha, eu nem vou no teu casamento. Eu convidei ele não foi, sem graça. Mas eu vou te dar a geladeira eu vou te dar. Eu falei: pô, que bom, já está certo. E aí a gente foi para um lugar no interior do Paraná, um pouco antes do casamento, e na volta de lá, a gente bateu o carro. Mas bateu o carro de um jeito assim, não é bater o carro, é você dar uma batidinha. Quando você acaba com o carro, é outra categoria de coisas. O carro não sobrou nem os pneus dele intacto, para você ter uma base. Teve que trocar o assoalho do carro, para você ter noção da batida. A gente não morreu porque Deus não queria que a gente morresse. E aí, naquela hora, eu me lembro muito disso. O carro estava a 300 quilômetros de distância daqui, a batida, né? Aí a gente ficou lá, eu e a Cissa, dentro de um carro batido, esperando um guincho que saiu de Curitiba para ir buscar o carro. Faltava 40 dias para o casamento, 40. E eu fiquei pensando lá. E eu me lembro que no dia que o carro chegou em Curitiba de volta, ele chegou lá na autopeça onde eu trabalhava. Eu cheguei junto com o carro batido na autopeça. E aí eu me dei de conta do seguinte, falo: puxa, eu tenho que pagar o guincho. Eu não tinha nem pensado nisso ainda. Mas eu queria trazer o carro, né? Daí depois eu tinha que pagar o guincho. E eu me lembro que o dono da autopeça saiu de lá de dentro e olhou o carro e falou: meu Deus, mas que bom que você está vivo, né? E aí o cara do guincho tinha sido ele que tinha mandado lá buscar. E daí o cara falou: agora tem que receber. E aí ele pagou o guincho. A geladeira custava R$ 1.000, o guincho custou 850. E ele falou para mim assim:
Tá aí tua geladeira. Cara, naquela hora me deu uma tristeza. Ele falou com essas palavras, falou, tá aí tua geladeira. E aí eu fiquei pensando, falei, pô, mas eu vou precisar muito de Deus, cara. E é assim a vida. Quando as coisas estão dando muito errado, não é para você desistir. É para você ver todas as tuas fraquezas e falar assim, eu vou casar sem geladeira mesmo. Você que está aqui me ouvindo, quem sabe, pela internet. Não desista do casamento. Graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo. E a gente precisa de Deus na vida, irmão. A gente precisa de Deus. Se o propósito está no coração de Deus, Deus patrocina. Eu disse lá no começo que Deus não patrocina, tem coisa que Deus patrocina. Então, quando você estiver diante de dificuldades e a tua lista de contras for muito maior, não desista. Não desista. E por último, porque o meu tempo acabou, quando tudo estiver dando errado, você já explodiu de raiva, você já está... Por último, confie na promessa incondicional de Deus. Porque de tudo isso aqui que eu falei para você, tudo essa coisa arada aqui, talvez você nem lembre mais daqui a pouco. Amanhã você já começou a esquecer, você já esqueceu que você tem que rebobinar a tua fita, ver, agir racionalmente, que você tem que perguntar para Deus se aqueles propósitos são de fato dele. Você tem que fazer uma análise, ver se você está sendo teimoso, se você está sendo perseverante. Você tem que ver se você não está subestimando seus inimigos. Você tem que ver se você está confiando na graça de Deus. E às vezes você faz isso aqui tudo e fala assim, pô Deus, falar bem a verdade, eu já fiz as análises aqui, eu acho que tem coisa que eu estou errado, tem coisa que eu estou certo, é uma confusão. Tem coisa que eu queria, que eu acho que o Senhor queria também, e eu não sei se o Senhor quer mesmo, mas também não sei se o Senhor não quer, porque é difícil. Eu estou tentando perseverar, às vezes eu acho que eu sou teimoso, tem vezes que eu acho que eu sou perseverante mesmo. Eu faço listas aqui, aí eu vou desistir, eu não desisto, eu continuo de novo, aí eu volto, eu não sei mais o que eu faço. Deus, eu não sei se eu estou certo, eu não sei se eu estou errado, eu estou sentindo raiva, eu acho que o Senhor deveria fazer as coisas que o Senhor não faz. Eu tinha sonhos, expectativas, o Senhor, eu achei que ia bancar, o Senhor não banca. Eu não sei. Na minha vida existem vários momentos dela em que eu faço essas análises todas e chego à conclusão de que eu não sei. E às vezes você já está tão esfastiado pelas coisas que só dão errado, que a única coisa que você pode dizer é, Deus, eu nem sei. Eu já nem sei mais se é para continuar lutando mesmo. Nem sei mais se vale a pena. Já nem sei mais nem se quero mesmo. Não sei. O Senhor que sabe. Quando as coisas derem tão errado a ponto de você não saber mais nada, confie na promessa incondicional de Deus. Porque de tudo isso aqui que a gente falou, poderia ficar falando um monte de coisas mais aqui. Tem um trechinho que está entre o 3 e o 12, que resume tudo que a gente precisa fazer. Êxodo capítulo 3, versículo 12, depois de Deus dar todas as instruções para Moisés. Ele diz o seguinte, Deus afirmou, eu estarei com você. E vai chegar um dia, Moisés, que nesse mesmo monte aqui, você vai prestar culto. Às vezes, eu tenho vontade de voltar lá no lugar onde eu fiquei esperando o guincho dentro do carro. Eu nem sei qual é o local exato daquilo lá. Nem sei. Queria saber. Devia ter marcado. Voltar lá hoje, 20 anos depois, com uma realidade absolutamente diferente. Num carro diferente. Com 2 filhas. Com um casamento abençoado.
sentar lá no banco de trás do carro, que era onde eu estava sentado, e dizer para Deus, Deus, dá tudo certo. E sabe qual é o maior diferencial de tudo, de todos esses 20 anos? Não são as coisas que a gente conquistou, não são as coisas que deram certo. É que durante esses 20 anos lá em casa, todos os dias havia oração, rendição. É tão doido, irmão. Vou falar um negócio aqui. E é para Deus, assim. Eu sei lá quantas geladeiras eu tenho. Precisaria contar. Mas houve um dia que eu não tinha geladeira. E a geladeira era guincho. Mas todo o tempo Deus estava comigo. E Ele disse, Moisés, Tico, eu vou estar com você sempre. Eu vou estar com você sempre. Então, quando tudo estiver dando errado, irmão, quando tudo estiver difícil, se estiver a ponto de desistir, faz essa lista dos 5 aqui. Mas se você não puder fazer nada, faça o último. Dobre o teu joelho. Diga, Deus, eu sei que o Senhor está comigo. E eu ainda vou prestar culto aqui nesse monte. Volte e meia, volte para os montes lá da sua vida. Volte para eles e diga, Deus, eu me lembro daqui. Eu me lembro daqui. Me lembro desse começo desse sonho aqui. Que você não perca a fé. Porque quando tudo dá errado, a coisa mais importante para você manter é a fé em Deus. A confiança de que Ele está com você, não importa o que aconteça. Que assim seja para a glória de Deus. Amém. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Levante, vamos cantar essa música. Deus cuida de mim, a sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Queria fazer um convite para você que talvez esteja com essa fé um pouco abalada. Eu queria orar com você. Eu queria fazer um convite para a gente orar juntos, para que a gente tenha fé
para passar por essa pergunta que foi feita durante toda essa ministração aqui. Se você está precisando um pouco, se você está titubeando um pouco na fé, eu ia fazer um convite para você vir aqui, para a gente orar juntos. Você que está tentando as respostas para quando tudo dá errado, eu queria orar junto com você. E olha que Deus está falando conosco sobre esse tema esse final de semana todo. Ontem de manhã, quando nós estávamos aqui na oração dos homens, Deus ministrou no coração do Walter para trazer uma reflexão muito forte para os homens. Para a gente não ser jactante, para a gente não ser orgulhoso, para a gente não ser autossuficiente, para a gente ser dependente de Deus. E ouvimos testemunhos ontem aqui de pessoas que viram Deus trabalhando nas demissões